Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje vim conversar com vocês um pouquinho sobre o TDAH. Primeiramente, o que é o TDAH? O TDAH é um acrônimo utilizado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é considerado um distúrbio pelo DSM-5 relacionado com manifestações comuns de desatenção e hiperatividade, como o próprio nome já nos diz. Ele tende a ser uma manifestação muito mais comum em crianças e em adolescentes, mas isso pode se propagar tanto para a idade adulta. Essas crianças e adolescentes que tinham um déficit, principalmente nessas áreas na infância, eles podem, à medida que vão crescendo, continuar manifestando algumas alterações na idade adulta. Na infância tende a ser muito mais frequente a questão da hiperatividade junto com a desatenção, e no adulto a gente, na prática, acaba vendo muito mais a desatenção sobrepondo a hiperatividade, mas são manifestações que caminham uma do lado da outra. O TDAH, é importante a gente ter em mente a parte da fisiopatologia dele, que seria, na verdade, a explicação fisiopatológica, a alteração patológica que causa essas manifestações no adulto, no adolescente, na criança. Por que isso acontece? Por que o TDAH apresenta essas alterações relacionadas com desatenção e hiperatividade? Hoje em dia, a gente ainda tem muitos caminhos obscuros sobre a fisiopatologia, a causa do TDAH, mas o que a gente entende já atualmente é que o TDAH está relacionado com a disfunção de dois neurotransmissores fundamentais no cérebro. Neurotransmissores são substâncias que o nosso cérebro produz, os neurônios, as células do cérebro produz, para regular as atividades cerebrais. E a gente sabe atualmente que o TDAH está muito relacionado com disfunção em um neurotransmissor chamado dopamina e disfunção em outro neurotransmissor chamado norepinefrina ou noradrenalina. A disfunção nesses dois neurotransmissores, geralmente a dopamina localizada na região no córtex pré-frontal, muito relacionada com questão de pensamentos, de tomada de decisões, e a norepinefrina mais localizada na região do lóbulo cerúleus do cérebro, a gente sabe que a deficiência dessas duas substâncias ou a degradação muito rápida delas, que a gente também pode ver no TDAH, está relacionado tanto com esses déficits de atenção quanto essa questão da hiperatividade. Por isso, o tratamento que nós temos hoje em dia, utilizando alguns fármacos psicoestimulantes, alguns deles, como os clássicos, a Ritalina, o Concerta, eles tendem a atuar nessas duas balanças, tentando regular um pouquinho mais o aporte de dopamina e de norepinefrina. Tanto que o metilfenidato, que é a substância, na verdade, da Ritalina, do Concerta, ele é um tipo de substância que ele age tanto na redução da degradação da dopamina, quanto na redução da degradação da norepinefrina. Por isso, ele atua melhorando esses sintomas, principalmente da desatenção e muitas vezes da hiperatividade. A gente sabe que os pacientes que têm TDAH, muitas vezes vão ter outras manifestações psiquiátricas associadas, como ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar. Então, nós sempre temos que ter cuidado, quando a gente está avaliando esses pacientes, na questão até mesmo da avaliação dessas outras comorbidades psiquiátricas, porque muitas vezes só o tratamento com metilfenidato ou substâncias semelhantes, como recentemente a gente teve a aprovação do Atenta, que é uma substância não psicoestimulante, para a gente atuar também nessas outras comorbidades. Então, o uso de antidepressivos pode ser necessário em algumas situações, o uso de estabilizadores do humor também podem ser necessários, principalmente naqueles indivíduos que têm associação com transtorno bipolar. Então, nós temos sempre que ter muito cuidado nessa avaliação desses indivíduos que chegam com essa suspeita, ou até mesmo com o diagnóstico de TDAH.